Agora, meio-dia e 18, nós estamos de volta e eu estou aqui com Pagotto. Boa tarde, Pagotto. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos que estão em casa nos assistindo. Flávio Pagotto, um empresário, ele também tem a sua veia da comunicação, mas ele não para, não. Ele está com a AgriFly, é uma empresa de pulverização via drone para agricultura de precisão. A tecnologia está sendo usada para ter mais assertividade no campo. E se tem uma coisa que o Pagotto sempre gostou, foi dos desafios e da tecnologia. É isso aí, Fabélia. Pagotto, e quando a gente fala de drones, porque a princípio a gente aprendeu ali aquele drone pequenininho para fazer imagens. Depois ele fazia os mapeamentos. E agora ele faz pulverização, plantio. Como que é essa tecnologia? O drone ele tá no agro já há muitos anos, né? No Brasil ele está se popularizando agora, né? Pra você ter ideia, na China existe mais de 270 mil drones de pulverização no campo na China. E a maioria dos drones que nós temos hoje no Brasil, eles vêm da China, ou as próprias peças vêm de lá, né? Então, o drone, com a melhoria da questão dos produtos que se aplicam na lavoura, todo mundo investe em tecnologia, as próprias empresas. Nós estávamos falando de semente de milho agora há pouco, né? Uhum. E o drone, na verdade, ele vem fazer parte da agricultura de precisão. Então, o drone ele é mais um elemento de toda aquela agricultura que o produtor está fazendo de precisão ano após ano dentro da sua propriedade. E como você bem falou, vocês trabalham com um programa de televisão que é especialista na área do agro, né, Fabélia? Ali a gente está até com algumas imagens sendo apresentadas ali, ó. Isso, e a gente trabalha na área de comunicação e também a gente trabalha muito no agro, como vocês. E aí aquele que está operando o drone até o meu filho, nós temos que ter um trabalho focado diretamente para o produtor. E a gente vem estudando há 2 anos essa tecnologia. A gente já tinha olhado os VANTs antes, que eram os de mapeamento, que você acabou de falar. Então o mapeamento está muito presente hoje na produção rural. E a gente vem estudando. E aí, quando surgiu a questão da pulverização de drone, a gente foi estudar a legislação. Então o Goiás permite fazer isso, né? A maioria dos estados brasileiros permite. E é uma luta constante para que continue a permissão para pulverizar, e a gente foi estudar as tecnologias existentes. Então, o que a gente buscou? Buscou a melhor tecnologia, o melhor produto, que é da DJI, e a gente foi estudar e se aperfeiçoar. Então, a nossa empresa hoje está 100% legalizada, junto ao Ministério da Agricultura, junto ao CREA, junto aos órgãos ambientais, para justamente atender o produtor com excelência. Não é simplesmente pulverizar, né? A gente fala muito lá na empresa que a gente tem uma missão. A missão é entregar resultado para o produtor. Porque o produtor, ele quer o quê? Ele quer saber quanto que ele pode render mais a sua produtividade e quanto que isso pode gerar um resultado financeiro, né? Porque a gente sabe que o resultado financeiro é o preço do produto no final. Porque também a tecnologia não pode ser cara ao ponto de retirar o lucro do produtor. Ela tem que ter ali, mas ela tem que se pagar com o lucro que ela traz, né? Esse é o nosso grande desafio. Então, quando você olha o custo de pulverização, vamos falar sobre pulverização propriamente dito, que é o intuito de estarmos aqui falando da AgriFly. A gente fez muito estudo buscamos muito conhecimento com quem já trabalha no mercado, principalmente ali em São Paulo, no interior de São Paulo, ali os drones, questão de cana, questão de soja, milho, e vai muito bem. Então, a gente buscou esses parceiros para buscar essa tecnologia. Então, você tem... Primeira coisa, o drone, a vantagem do drone, ele não amassa a cultura. Aí muitas pessoas falam, mas hoje o plantio é por GPS, a pulverização é por GPS. Mas tem uma perca com amassamento. Eles falam que é de 4% a 8%. Tem a compactação do solo. Então, quando você compacta o solo, você prejudica ao longo prazo, a impermeabilização da água, até aquele solo poder trabalhar melhor para a questão de absorver melhor a questão da chuva, até a própria aplicação que é feita de fertilizantes que faz depois na própria planta. Então tem essas desvantagens do pulverizador de arrasto e o drone. O drone tem uma vantagem interessante, Fabélia, se chover, por exemplo, agora, de meio-dia, choveu, deu 1 hora de sol, secou a folha está pronta, você pode pulverizar. Já com o pulverizador você tem alguma dificuldade, às vezes você tem um problema do terreno ser muito argiloso, você não consegue entrar. E as janelas de aplicação, elas sendo bem feitas nos momentos certos,
Segundo os especialistas, não sou eu que estou falando, segundo os estudos que a gente tem, ele permite você manter a sanidade da planta, manter a produtividade e, quem sabe, sim, segurar a questão dos índices de produção. Somando tudo isso, o drone se torna viável. Somando todos esses pontos, aí é aquela pergunta que você tira do produtor, se botar tudo na ponta do lápis, segundo o nosso consultor, bem feitinho, bem feito com agricultura de precisão, a gente consegue manter o equilíbrio financeiro. Dentro dessa agricultura de precisão, o drone tem a capacidade de ser programado para atuar em pontos específicos, como, por exemplo, eu estou com um herbicida para pegar umas plantas resistentes. A gente chama isso de aplicação taxa variável, né? Na cana a gente fala isso de catação, né? Então hoje a gente voa com um drone, né, multiespectral, então você faz um voo panorâmico, que é um drone pequeno, né? Você faz esse voo, faz com RTK, com geolocalização, é questão de milímetros de precisão. Você faz esse sobrevoo, você vai enxergar ali se há uma deficiência, aí os especialistas vão olhar essa imagem, né? Vai ver a deficiência que a planta tem, vai ver as ervas daninhas que essa planta tem, certo? E aí você vai fazer um mapa de aplicação. Vamos fazer em 100 hectares, você tem várias manchas, vamos falar assim, de ervas daninhas. Você vai no programa, você faz um mapa de aplicação, o drone levanta, ele vai até aquele local, ele abre a dispersão. O nosso já não é bico, mas assim, é um rotor que faz essa aplicação. Ele vai naquele local, faz todo aquele local, desliga, vai até o outro local onde está a outra parte da erva daninha e faz a aplicação. A vantagem do drone que a gente comprou, ele tem 8 motores, então 4 em cima e 4 embaixo. Aqueles de baixo, eles criam uma força e aplicam o produto, ele ajuda a aplicar o produto. Então você tem menos deriva, não quer dizer que não tenha. Tem várias condições de aplicação que tem que ser respeitado conforme o Ministério da Agricultura recomenda, mas ele faz aquela e ele abre a planta, aí vai até o bacheiro. Porque que com o vento, vamos falar assim, das hélices. Vamos falar isso, né? Ou vórtice, ele né? acaba abrindo a planta e aí tem aquele permeio mais Isso. fácil. Eu vou atingir a planta inteira, porque muito alto, a planta mesma se protege aqui embaixo e uma praga acaba ficando Isso. lá. Por isso que a gente tem aí a ferrugem, às vezes, com No maior bacheiro. dificuldade, porque aplica aqui e pega em cima, mas o bacheiro estava afetado. É por isso que no mapa de voo, que é muito importante, decidir. Por exemplo, você decide qual é a faixa de aplicação. O drone consegue fazer 11 metros. Daqui a pouco, eu quero uma sobreposição de 1 metro. Então você vai voar com 9, né? Tu vai dar mais 1 metro, vai sobrepor, né? Aí depende da orientação do engenheiro agrônomo. Eu preciso chegar a aplicar bem no bacheiro. Daí, às vezes você voar a 4 metros de altura, você voa a 3,5. Você vê na hora ali como é que o voo ele faz o trabalho de abrir a planta, principalmente a questão da soja. Sem falar no milho, que você consegue fazer uma aplicação, depende do estágio do milho, você chega no bacheiro com uma facilidade. E quando você está no milho, que você não pode danificar o pendoamento, você sobrevoa para cigarinha, principalmente, que ataca na parte no final da cultura do milho, você faz essa aplicação com toda a tranquilidade. O drone ele tem essa facilidade de fazer essa aplicação com precisão, que nem você falou. Aplica taxa variável. Na cana é usado muito isso, a gente está com uns projetos com os produtores na cana, né? Está sendo muito bem recebido. São Paulo faz muito isso, e Goiás começou a fazer também. E deixa eu te perguntar, nós estamos falando aí de grandes culturas, cana, soja, milho, mas se eu quiser fazer ali mesmo sendo aquela agricultura profissional, mas vamos falar de outras plantas, nas frutas. Sim, inclusive o drone, ele tem vários sensores e ele faz acompanhamento de nível, né? Então você tem árvores, né? Vamos falar aqui de laranja, por exemplo. É muito usado. Eu tenho laranja e eu tenho melão também. Eu consigo fazer uma programação. Aí tem que ver, né? A questão do produto ser aplicado, se não danifica um outro, né? Tem que ter isso. Mas eu digo assim, né? Eu tenho um pomar de laranja, eu aplico no pomar. Sim.
eu consigo resultados ali. Aí o meu vizinho planta melancia. Eu estou me Ideal. referindo assim a plantas, né, com características muito De formatos diferentes, sim. Isso. Para você ter ideia, no sul do Brasil, que está ficando muito forte, por causa dos relevos. E no relevo, certamente tem essas culturas mais cítricas, vamos falar assim, maçã. Então o drone ele entra muito bem, porque você consegue fazer um voo, ele tem os radares, ele consegue fazer aquele desvio de nível muito bem feito. E você chega em locais que você teria que chegar só com um pulverizador costal. Falando do sul, que são de montanhas e tudo mais. Na nossa região... Cafés em Minas, no Espírito Santo. O cafezal está crescendo muito o uso de drone em cafezal, porque ele consegue, a força do vórtice, das hélices, ele abre bem a questão do café e penetra bem o produto na planta. Vou dar um exemplo de melancia, né? Até nós estamos conversando com alguns produtores da nossa região, ali de Rio Verde. Então, melancia é aquele campo grande, né? Cheio de melancia. Aí você tem que ter o espaço para passar o trator, aí você tem que preparar muito bem, o motorista tem que estar muito bem preparado, porque sair um pouquinho fora, você danifica um ou dois frutos, ou vários frutos, não sei. Então, o drone, aquele campo grande, qual é a vantagem? Aplica 25 km por hora. O trator, dependendo do local, vai a 9, 12. Então você tem uma área de aplicação muito mais rápida, mais eficiente. Você tem uma homogeneização na aplicação. Você não depende de uma pessoa para fazer a rota. É feito no mapa por via GPS com precisão de milímetro. Então a ida e a volta da pulverização ela é perfeita. A altura, você vai programar 3 metros, vai fazer 3 metros em toda a área. Então você não vai ter área que vai estar mais alta, área que vai estar mais baixa. Então você vai jogar o produto, vai lançar o produto com mais homogeneização na cultura. E ele serve para todas as áreas. Pastagem, nós fizemos muito questão de dessecagem de pastagem, ou fazer combate de questão de formiga nas pastagens, é feito através do drone.